Terça-feira da quinta semana do Tempo Comum. Eu sou o Padre Pedro Paulo e estamos começando mais um programa, A Bíblia no Mundo de Hoje. Bem, nessa terça-feira andamos para trás, retrocedemos para avançar, é claro. Vamos às raízes da profecia, aquilo que se realiza no Evangelho fora antes profetizado. Estamos ouvindo, ou aliás, ouvimos no domingo, na primeira leitura, a descrição do profeta da sua própria vocação. Isaías, capítulo 6, versículos 1 a 2a, 3 a 8. Ouçamos. No ano em que morreu Uzias, rei de Judá, vi o Senhor sentado num trono alto e sublime. A fímbria de seu manto enchia o templo. À sua volta estavam serafins de pé, que tinham 6 asas cada um, e clamavam alternadamente, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor do universo. A sua glória enche toda a terra. Com estes brados, as portas oscilavam nos seus gonzos e o templo enchia-se de fumo. Então exclamei: Ai de mim, que estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Moro no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, Senhor do universo. Um dos serafins voou ao meu encontro, tendo na mão um carvão ardente que tirara do altar com uma tenaz. Tocou-me com ele na boca e disse-me: Isso tocou teus lábios. Desapareceu o teu pecado. Foi perdoada a tua culpa. Então ouvi a voz do Senhor que dizia: Quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi: Eis-me aqui, podeis enviar. Vejam que belo texto nós havíamos escutado semana passada, no quarto domingo, a vocação de Jeremias, e agora no capítulo 2, e agora no 6º capítulo, a vocação de Isaías. É muito importante lembrar o aspecto teológico da vocação. Esta orientação da vida é dada por Deus. Quando vemos os homens abandonando a Deus para serem eles protagonistas de si próprios, temos somente que imaginar que suas vidas têm pouco alcance. O que pode um homem projetar para si mesmo, senão as coisas daqui? Sucesso, carreira, casamentos, saúde. Mas tudo isso acaba no tempo. E mais ainda, mesmo que tudo isso ocorresse segundo os nossos planos, não quer dizer que esta é a nossa intencionalidade existencial. Nossa finalidade de vida não é trabalhar, ter sucesso, dinheiro. Tudo isso é meio a algo maior. E mesmo quando lá, nesses espaços que se ampliaram de autoajuda, alguém diz: seja feliz, faça aquilo que te faz feliz, ouça o teu coração. Essas frases, quando tem Deus excluído, elas nada mais são do que escutar o eco de si mesmo. Não. Deus chamou o homem à vida como Criador. Deus o chamou à santidade como Redentor. E como Pai amoroso, convoca os homens livremente
para um dia viverem com Ele, no âmago da Santíssima Trindade. E mais ainda, no caminho da nossa vida, Deus também nos vocaciona a ações, missões, atitudes, enfim, Deus dá à nossa vida um significado absolutamente mais profundo. E é o que ouvimos aqui no texto do profeta Isaías. Primeiramente, a profecia não é uma palavra no ar, como as tolices de Nostradamus, por exemplo, em que, não sendo contextualizável, qualquer um pode lê-la como quiser. Por exemplo, tem gente que diz que vê Hitler, a ascensão de Hitler nas tais profecias de Nostradamus, que é do século XVI. Vem tantas coisas ali, por quê? Porque é sem tempo. Não, a profecia começa dizendo: quando é que viu o Senhor? No ano em que morreu Osias, rei de Judá. Então nós estamos ali no sexto século antes de Cristo. Nós sabemos não só o tempo, sabemos também o lugar. Sabemos que esta visão se dá na Judéia, no sexto século antes de Cristo. E é interessante a profecia como visão e audição. Veremos isso claramente no âmbito cristão no livro do Apocalipse. Bem, o profeta está no templo, lugar de oração, de adoração, e a sua oração e adoração chegam aos píncaros, quando ele, na verdade, é chamado por Deus a ver e ouvir a presença de Deus. Deus sentado num trono alto e sublime. É o grande tema do governo de Deus. É o grande tema daquilo que todos os salmos, de uma forma ou de outra, inclusive de entronização, vão chamar a atenção. Deus reina, Deus governa. Seja feito segundo a vossa vontade, porque Ele tem vontade soberana sobre todos nós. Mais ainda, a fímbria de seu manto enchia o templo. Se por um lado ele está num local alto, sublime, por outro lado, a sua presença chega e enche o templo. O templo está cheio da glória de Deus. E o sinal das criaturas que permanentemente adoram e servem a Deus, os anjos, aqui na sua categoria de serafins, a toda uma hierarquia angiológica. Essa é a primeira parte, é a visão. A reação de Isaías é a mesma de São Pedro. Ambos se dão conta que diante de Deus, nós que somos, diz Isaías, homem de lábios impuros, não temos como ver a Deus e viver. Por isso, Jesus, nas bem-aventuranças, diz: felizes os puros, porque eles verão a Deus. Então, a segunda parte da visão, diante deste pânico espiritual do profeta, uma bela resposta de Deus. A imagem e a cena do anjo que, com um carvão ardente, purifica os lábios do profeta. Veja, muito importante isso. Quem tem língua fala, sim, é verdade, até os papagaios. Mas a palavra de Deus, para ser proclamada, precisa da pureza do coração e dos lábios. É isso mesmo. Não basta dizer eu falo de Deus onde eu quiser. Sim, pode falar, mas não tem nenhum efeito real quando essa pré-condição não for feita. Jesus é aquele que vai purificar os apóstolos ao longo de 3 anos, para que depois de todo o caminho de evangelização, de catequese, eles estejam aptos para aquilo para o qual foram chamados, ide por todo o mundo e anunciai o Evangelho. Este homem agora tem sua culpa perdoada e é um proclamador apto para aquilo que Deus quer. É muito simpática a conclusão,
Deus perguntando: quem enviarei? Quem irá por nós? Quase que colocando-nos diante de nós mesmos aquilo que Jesus dirá para os seus apóstolos no Evangelho. A messe é grande e os operários são poucos. Quem enviarei? Quem irá por nós? A vocação, se de um lado é Deus chamando, e é fundamental, se Deus não chamou, não é vocação, é desejo humano. Por outro lado, a vocação é resposta. Eis-me aqui, podeis enviar-me. Na alma de um cristão, isto é missão, isto é vocação, isto é graça. Bem, antes de concluir o nosso programa dessa terça-feira, vou reiterar o convite para irmos juntos peregrinarmos este ano na Terra Santa, sem medo. Vamos protegidos por Deus, além de todas as medidas que são hoje no lugar comum para a proteção contra qualquer problema. Deus está conosco. Quem começa e conclui uma peregrinação tem Deus consigo. Vamos à Terra Santa, aliás, vamos à Jordânia e vamos a Israel. Junho deste ano. Padre, eu gostaria de saber mais sobre esta peregrinação com o senhor. Simples. Ligue para o número 985 96 5023. Vou repetir. 985 96 5023. Simper com C Brasil. Telefone, se informe e venha conosco. Concluamos o programa dessa terça-feira. Agradecido, desejo a todos um bom dia.